Você sabe quais são as condições ideais para o crescimento de micro-organismos? Nesta aula, nós iremos conhecer. Eu sou a professora Paulia, integrante da equipe responsável pela higiene e manipulação de alimentos do IFSC, juntamente com as professoras Andréa Giareta, Cristiane Martins, Elinete Lima e Emilaura Alves. Micro-organismos são os principais causadores de doenças quando estão presentes nos alimentos. Eles são seres vivos e microscópicos, invisíveis a olho nu. Multiplicam-se muito rapidamente. Em 15 minutos, bactérias e fungos possuem a capacidade de se duplicarem e com 6 horas é possível termos 1 milhão de novas células. São assexuados e podem estar presentes por toda a parte, na terra, no ar e no mar. Os micro-organismos podem ser benéficos ou úteis. Os que são utilizados para a produção de queijo, coalhada e leite fermentado. O grupo de bactérias utilizados para a produção de derivados de leite são os lactococos, lactobacillus, streptococcus, leuconostoccus e enterococos. Eles também podem ser os deteriorantes que estragam os alimentos, mas também são responsáveis pela reciclagem do lixo orgânico. Os micro-organismos deteriorantes em legumes cozidos em temperaturas consideradas mornas podem azedar esses alimentos em apenas 2 horas. E existem os patogênicos, aqueles que causam doença ao homem. É um grande engano acreditar que os micro-organismos sempre alteram a aparência, o sabor e o cheiro dos alimentos. Os micro-organismos patogênicos são capazes de crescerem sem modificar o alimento e de forma silenciosa, trazendo um risco grande à saúde do ser humano. Eles podem ser encontrados em mãos sujas, que podem ter mais micro-organismos do que todo o planeta, nas pessoas de forma benéfica, como os micro-organismos pertencentes à flora intestinal, ou de forma patológica. Nos animais, nos utensílios da cozinha, panela, talheres, pratos, copos, porém eles não podem ser vistos, mas existem formas de combatê-los. A multiplicação dos micro-organismos depende de condições ideais: água, nutrientes, temperatura. É preciso ter cuidado com o que é considerado zona de perigo, presença de oxigênio, por isso que é muito utilizada a embalagem a vácuo. No entanto, é preciso ficar atento às bactérias produtoras de toxinas na ausência do oxigênio. E o teor de acidez, conhecido pH, que impede o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos quando encontra-se menor do que 4,5. A atividade de água é considerada muito alta ou alta quando está variando entre 0,85 e maior do que 0,95. Nessa faixa, nós temos o crescimento acelerado de micro-organismos patógenos e deteriorantes. Alimentos como peixes, carnes, ovos, frango possuem uma alta atividade de água. A atividade de água intermediária é aquela em que a faixa varia de 0,85 a 0,6, onde é observado o crescimento de fungos, que são os bolores e leveduras. Nessa faixa, nós temos alimentos como os doces, de uma forma em geral, e os bolos. E a atividade de água é considerada baixa quando está menor do que 0,6. Nessa faixa, os micro-organismos estão estáveis, eles estão lá, mas eles não conseguem se desenvolver. É o que ocorre nos alimentos não perecíveis, arroz, feijão, lentilha, grãos de uma forma em geral. Os micro-organismos necessitam de nutrientes. Além da presença da água, eles vão precisar de uma fonte de energia, que são os carboidratos, uma fonte de nitrogênio por meio de proteínas, vitaminas e sais minerais. Esses nutrientes contribuem para o desenvolvimento microbiano.
Vamos falar agora sobre a temperatura. Abaixo de 0 grau, os micro-organismos estão dormindo. Então, a multiplicação dele é diminuída de forma considerável. Quando essa temperatura vai subindo entre 0 e 5 graus, eles começam a acordar, a sair do adormecimento. E o crescimento ele começa a ser efetivo acima de 5 graus. A faixa de temperatura que vai de 30 a 45 graus é considerada como zona de crescimento rápido. Essa zona de crescimento rápido começa a diminuir quando a temperatura atinge 45 graus. A desaceleração do crescimento continua sendo mais efetiva acima de 60 graus. Quando deixamos um frango no freezer, o que acontece com os micro-organismos? Eles ficam adormecidos e não conseguem se multiplicar. Já quando tiramos o frango do freezer e o deixamos para descongelar em cima de uma pia, o alimento será submetido a uma temperatura de zona de crescimento rápido, também conhecida como zona de perigo, que vai de 5 a 60 graus. Acima de 60 graus, os micro-organismos patogênicos começam a ser destruídos. A destruição microbiana é efetivada em temperatura igual ou acima de 70 graus. Mas será que todos os micro-organismos morrem com o cozimento? Infelizmente não. Existem os esporos e as toxinas que não são destruídos durante o cozimento e podem ser encontrados em alimentos enlatados ou embalados a vácuo. A toxina é um composto proteico produzido por micro-organismos como resultado do seu crescimento nos alimentos. As mais conhecidas são as toxinas produzidas pelos Clostridium botulinum. Um dos exemplos clássicos é a conserva de palmito. Porém, também pode ser encontrada no mel ou em embutidos de carne vermelha ou carne branca. Algumas toxinas são termoláveis, ou seja, podem ser destruídas pelo calor, como a toxina do Clostridium botulinum, caso seja respeitado o binômio tempo e temperatura. 80 graus durante 10 minutos, 100 graus por 5 minutos ou uma solução clorada por 20 minutos, nós teremos uma destruição de 84% do Clostridium botulinum. Mas existem toxinas que são consideradas termoestáveis, que em temperaturas abaixo de 100 graus não são destruídas, necessitando de temperaturas mais elevadas para sua destruição. Os esporos são formas de resistência que permitem os micro-organismos sobreviverem em um ambiente desfavorável, ou seja, não tem água, não tem nutrientes ou não tem temperatura ideal. Os esporos são resistentes à desinfecção comum, como o uso de cloro, ou ao cozimento tradicional. Aqui nós temos uma foto com a fase dos esporos. Nessa primeira fase, dentro do esporo, a bactéria não se multiplica, ela fica protegida por esse casulo, que é o esporo, não ocorre o crescimento. Porém, quando são encontradas condições ideais, essa bactéria ela começa a se reidratar, então ela é ativada e começa a sua reprodução. Bactérias do grupo Clostridium botulinum, Clostridium perfringens e Bacillus cereus são capazes de formar esporos, que só podem ser destruídos com alta temperatura por um maior tempo. Muitas bactérias necessitam do oxigênio para sua multiplicação, como os bacilos, as pseudomonas ou os fungos em geral. Por isso que embalar a vácuo é uma das estratégias utilizadas para inibir o crescimento de micro-organismos aeróbios obrigatórios. Porém, existem os micro-organismos anaeróbios facultativos, que são aqueles que conseguem se multiplicar com oxigênio ou não, como a Escherichia coli, a Salmonella e a Listeria. E ainda temos os micro-organismos anaeróbios obrigatórios, ou seja,
se multiplicam apenas na ausência total do oxigênio, como o Clostridium botulinum. E é justamente por causa desse grupo que é necessário cuidado durante a embalagem a vácuo dos alimentos. Nós temos também os anaeróbicos aerotolerantes. São micro-organismos que toleram a presença de oxigênio, porém não necessitam dele para se multiplicar, como os lactobacilos. O pH também afeta o crescimento microbiano nos alimentos. Alimentos muito ácidos, que têm um pH abaixo de 4, só vai permitir o desenvolvimento de leveduras e bolores, como é o caso de refrigerantes ou sucos cítricos. Já alimentos que possuem o pH entre 4 e 4,5, nós iremos observar o crescimento de leveduras, bolores, bactérias láticas e alguns bacilos, como são os casos das conservas ou dos doces. Já os alimentos pouco ácidos, onde o pH está acima de 4,5, os micro-organismos, sejam eles bactérias patogênicas e deteriorantes, leveduras e bolores, vão conseguir se desenvolver, como é o caso do leite, da carne, de ovos e de peixes. As condições ideais para a multiplicação dos micro-organismos indicam a capacidade de crescimento e a produção de toxinas. Se avaliados de forma isoladas, são pouco úteis, pois eles têm efeitos aditivos, somatórios, sinergéticos, na maioria das vezes se complementam, ou até mesmo antagônicos. Para que a gente possa entender melhor, vamos usar o exemplo do leite, onde é necessário se avaliar vários fatores que favorecem o crescimento dos micro-organismos. O leite, ele tem uma alta atividade de água, entre 0,93 e 0,98, o que favorece o crescimento de micro-organismos patógenos e deteriorantes. Ele é fonte de nutrientes. No leite podemos encontrar carboidratos, proteínas, sais minerais e vitaminas. E ele é considerado um alimento pouco ácido, pois o pH dele está entre 6,3 e 6,6. Com isso, todos esses fatores favorecem que bactérias, bolores e leveduras consigam crescer no leite. Mas quais são as estratégias que utilizamos para tornar o leite um alimento seguro e com maior prazo de validade? Uma delas é a pasteurização, onde o leite é submetido a uma temperatura que pode variar de 72 a 75 graus por um período de 15 a 20 segundos para o que a gente chama de pasteurização rápida, que é o caso do leite de saquinho. Então, aqui nós estamos utilizando a temperatura para a destruição dos micro-organismos patogênicos e ainda assim não é suficiente. O leite pasteurizado, ele ainda necessita de refrigeração para ser consumido. Já o leite UHT, conhecido leite de caixinha, utiliza a estratégia de uma temperatura ultra alta, que pode variar de 120 a 150 graus Celsius e o tempo pode ser de 2 a 4 segundos. Ele ainda é embalado de forma asséptica, sem um contato manual e na ausência de oxigênio. Aqui nós temos um alimento onde há uma grande destruição de micro-organismos, algumas toxinas e esporos. Com isso, o prazo de validade desse leite é muito maior. Já no caso do leite em pó, a estratégia utilizada é a secagem por meio do equipamento conhecido por spray dry, onde há uma diminuição significativa da sua atividade de água, promovendo um prazo muito maior para o consumo desse alimento. Além da diminuição da atividade de água, nós temos uma embalagem que diminui o contato do alimento com o oxigênio presente no ar. E assim, por meio do conhecimento dos diferentes fatores que favorecem o crescimento microbiano,
podemos utilizar diferentes estratégias para termos alimentos seguros e com prazo para serem consumidos. Agora é com vocês. Façam os exercícios, assistam os vídeos e leiam os materiais complementares. Muito obrigada!